Então, você tem uma pessoa humana e uma pessoa divina em Jesus. Surpreendentemente, algumas vezes a gente cai no nestorianismo. Por exemplo, a gente está trabalhando texto bíblico, então a gente topa com algum texto que coloca em xeque a divindade de Jesus, né? Aparentemente coloca em xeque a divindade de Jesus, e a gente diz, olha, quem está falando aqui é Jesus homem. Aí, em outro texto onde Jesus cura, Jesus sabe o que está no coração dos homens, Jesus dá ordem para a tempestade para, aí a gente diz, não, aqui quem fala é Jesus, Deus. Então a gente está separando as duas naturezas de Cristo. Isso é voltar para a heresia de Nestório. O que os pais da igreja, reunidos no Conselho de Calcedônia, estabeleceram, baseado no testemunho da Bíblia, é que o nosso único Salvador é sempre Deus e homem. E ele não tem duas pessoas em si, ele é a única pessoa. O que ele tem é a natureza divina, ele partilha toda a natureza divina, junto com o Pai e com o Espírito. Do outro lado, notem agora a minha mão. Ele assume a natureza humana, e a natureza humana integral, sem pecado. Como assim sem pecado? Ele não tem que ser, ele não é da mesma natureza nossa, como se nós somos pecadores, porque ele não é pecador. Porque ele foi nascido e gerado pelo Espírito Santo da Virgem Maria. Quando você depois estuda Romanos capítulo 5, 12 a 21, 1 Coríntios 15, o que você vai aprender é que Cristo é o novo Adão. Em Cristo, toda a história da raça humana está tendo um restart, ela está sendo reiniciada em Jesus Cristo. Então, assim como Adão foi originalmente criado sem pecado, pelo verbo, pela palavra, agora, na plenitude dos tempos, Cristo também é gerado por obra do Espírito Santo, no ventre de Virgem Maria, sem pecado. E em Cristo começa a recapitulação da história humana. Eu também não tenho tempo para desenvolver isso, seria até legal fazer um exercício de perguntas e respostas, mas, por exemplo, Adão é colocado num jardim, Jesus é levado para o deserto. A tentação de Adão é mediada, é uma serpente que o tenta. Jesus é tentado de forma imediata pelo próprio diabo. Adão é tentado uma única vez e cai. Jesus é tentado 3 vezes e permanece firme. Onde um caiu no ambiente perfeito e com ele toda a humanidade cai nele, por isso todos somos pecadores, todos pecamos. Do outro lado, Cristo permaneceu firme, como um novo cabeça da raça, em quem tudo está sendo renovado. E aqueles que recebem a Jesus, recebem graça, justiça e a vida eterna. Enquanto que aqueles que permanecem em Adão, eles vivem em injustiça, sem graça, e vão provar a morte eterna se permanecerem no pecado de Adão. Em outras palavras, o que Cristo está fazendo é uma recapitulação da história humana. Nele, toda a história humana está sendo reescrita. E se nós aqui cremos nele, colocamos nossa fé nele, nós somos a nova humanidade. Nesse sentido, é algo que acho que eu até disse ano passado aqui para alguns de vocês. Se nós cremos em Jesus, se a pessoa que está do seu lado confia somente em Jesus, você não está olhando para uma pessoa comum ou ordinária. Você já vê, você está sentado do lado de um homem, de uma mulher, que já está ressuscitado com Cristo. Você está sentado do lado de uma pessoa que já está sentada nas regiões celestiais. Você está sentado do lado de uma pessoa que já é glorificada. Puxa, mas isso é radical. Ok, vai lá para o Novo Testamento e começa a ver os tempos verbais. Eu vou falar sobre Santo Agostinho e predestinação já já. Então, vamos lá. Aos que de antemão amou, a esse predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. Qual o tempo verbal aí? Passado. Como é que Deus vê a gente, então? Como homens e mulheres já glorificados. Nós somos a nova humanidade. Nós somos a nova raça. Porque nós estamos ligados em Cristo, recebemos pela fé a Cristo como nosso representante, nosso cabeça, o novo Adão, em quem tudo se faz novo. Então, é isso que os pais em Constantinopla vão argumentar. E é interessante, em nenhum momento, esses pais, eles querem entender o mistério do Deus fez carne. Isso é um mistério. Então, a declaração de fé diz:
Fiéis aos santos padres, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Em todas as coisas, semelhante a nós, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai, e segundo a humanidade, por nós e para a nossa salvação, gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus, um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas inconfundíveis e imutáveis, inseparáveis e indivisíveis. Esse aqui é o coração do credo. Nota que a linguagem é negativa. As duas naturezas, humana e divina, são inconfundíveis, imutáveis, inseparáveis e indivisíveis. Não são confundidas, as duas naturezas não estão mudando. Deus não deixa de ser Deus em Jesus, assim como a humanidade não deixa de ser humanidade em Jesus. Elas não se separam, as duas estão juntas. E elas não se dividem também, não dá para dividir essas duas naturezas. A linguagem é negativa. Por quê? Porque, gente, nós estamos diante do mistério de quem é nosso Salvador. Diante do mistério, como Josué, quando encontra o príncipe dos exércitos, que é uma teofania, é uma apresentação de Cristo antes da encarnação, o que a gente faz? Tira o sapato do nosso pé e se posta de joelhos. É isso que eles estão fazendo, ou isso que eles fizeram em Calcedônia. A distinção das naturezas, de modo algum, é anulada pela união, mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou, e o credo dos padres nos transmitiu. O credo dos padres é o credo de Niceia, Constantinopla. Então, o que eles querem mostrar aqui é que essas novas conceituações, ou melhor, essas conceituações que servem de baliza a respeito de Jesus, estão em conformidade com o que havia sido estabelecido por toda a cristandade em Niceia e depois também em Constantinopla. O fato aqui é, como eu disse ontem, de um lado, só Deus pode salvar. Só que se nós ansiamos pela ressurreição da carne e pela vida eterna, somente aquele que assume nossa natureza pode redimir-nos e nos dar a ressurreição do corpo e a vida eterna. Em outras palavras, somente Jesus, sendo Deus e homem, pode ser de fato nosso Salvador, como nos é apresentado nos Evangelhos em todo o Novo Testamento. Se Jesus não é Deus de fato, então as declarações de Jesus, de confiar nele, de nos arrepender dos nossos pecados e buscá-lo, são declarações de um louco, de um embusteiro. Mas Jesus não é nem louco nem embusteiro. Ele é Deus, e por isso ele exige fé nele, e por isso ele exige arrependimento e seguimento a ele. Do outro lado, somente por ter assumido a nossa natureza, sem pecado, é que nós temos esperança de que seremos ressuscitados no corpo para a vida eterna. Como eu citei ontem, a frase de Atanásio, na verdade, somente aquilo que é assumido é que pode ser redimido. Se Jesus não tivesse assumido a nossa natureza humana integral, sem pecado, não haveria nenhuma esperança para nós de ressurreição do corpo e de vida eterna. Ok? Vamos avançar mais um pouco então. Eu tratei então aqui do Concílio de Calcedônia e eu queria falar um pouquinho sobre Agostinho e também a controvérsia da predestinação, antes de dar algumas palavras sobre a Idade Média também. Agostinho é o homem mais brilhante dessa época. Ele é africano, nasceu na África do Norte, foi criado no lar cristão. A mãe dele, Mônica, foi uma mulher extremamente piedosa, muito preocupada também com o seu filho. Ela preferiu não batizá-lo na infância, porque naquela época havia algumas noções ligadas ao batismo, de que alguns pecados cometidos após o sacramento do batismo seriam sem perdão. Então ela preferiu segurar o batismo um pouco do seu filho, e na adolescência ele acabou seguindo o caminho dele e deixando a fé da sua mãe para trás.
Diferente das caricaturas populares, o drama de Agostinho não está ligado à questão de sexualidade. Algumas vezes a gente lê isso em livros populares. Com 17 anos ele se uniu a uma concubina e foi fiel a essa concubina durante os 15 anos que passou com ela, até os 30 anos, e teve um filho com ela que ele deu o nome de Adeodato, amado por Deus. Então o problema de Agostinho não é um problema ligado ao sexo. O problema de Agostinho era um problema ligado à questão do mal. Por quê? Porque alguns pastores na África, eles nutriam noções muito materialistas e literalistas a respeito de quem é Deus. Então, alguns desses bispos e presbíteros, lendo o Antigo Testamento, viam o Antigo Testamento falando de Deus tendo nariz, Deus tendo olhos, Deus tendo ouvidos, a terra sendo o local onde Deus repousa, o descanso, os pés, as mãos de Deus, o poderoso braço do Senhor. Então eles começaram a ensinar que Deus seria um ser corporal. Mas eu toquei nisso muito rapidamente. Uma ideia que impregnava o ambiente africano na época era a ideia do maniqueísmo, uma seita sincrética que veio da Pérsia, do Irã, e havia chegado ao interior da África do Norte, em que supunha que tudo que é matéria é mal. E Agostinho começou a ser bombardeado com esse tipo de noção, já no final da adolescência dele. Então, na cabeça dele, a questão se equacionou da seguinte forma: se Deus é um ser corpóreo, e se a criação é má, como então esse ser corpóreo pode ser bom? E ele acabou rompendo com o cristianismo, e no vazio existencial dele, ele seguiu para o maniqueísmo. Ele acabou rompendo com o maniqueísmo, porque o líder da seita dos maniqueus, na região onde ele vivia, na Argélia, entrou num debate com um bispo cristão, e o bispo cristão sagazmente, e foi daí que eu tirei a ideia que eu coloquei ontem, vira para esse líder maniqueu e diz: ok, se a criação é má, então por que vocês se alimentam? E mais, se a criação é má, como é que vocês podem tirar a vida do alimento que vocês comem? E aí o bispo maniqueu, o líder maniqueu, como qualquer líder esotérico, vira no meio do debate e diz: olha, essa é uma resposta que eu só posso dar nas nossas reuniões. Eu não posso falar sobre isso aqui em público. Então, quando nós nos reunirmos, eu falarei isso para os iniciados. E a grande frustração de Agostinho, que não era membro da seita, mas era um seguidor da seita, ele foi lá na reunião deles e ele nunca obteve resposta para isso. Depois ele se tornou um neoplatônico, e no processo ele acabou indo para a Itália, chegou em Milão para ser um professor de retórica. Foi o que ele aprendeu, e ele era um grande mestre da retórica. Chegando em Milão, o pano de fundo neoplatônico dele vai gerar uma crise nele, porque o neoplatonismo ensina um outro tipo de dualismo hierárquico, onde o bem é superior hierarquicamente ao mal, e no mesmo processo em que ele está em crise, e isso colocando uma série de questionamentos na cabeça dele, levando-o a se afastar do dualismo maniqueísta, né, onde o bem e o mal são poderes equivalentes, ele chega a Ambrósio, que eu já tratei dele ontem rapidamente aqui. Escutando as pregações de Ambrósio, ele vem a se converter. Só que a influência de Ambrósio é bem limitada. Foi um homem chamado Simpliciano, um presbítero na igreja de Ambrósio, que havia preparado Ambrósio anteriormente para o batismo, para o ministério, que vai preparar Agostinho para o batismo. É muito curiosa essa passagem das Confissões. Agostinho vai procurar Ambrósio, o escritório dele está aberto, ele vê Ambrósio lendo, mexendo os lábios, e ele resolve não incomodar aquele bispo. E ele senta na cadeira e fica vendo o bispo Ambrósio estudando à distância. E esse Simpliciano vem, senta ao lado dele, e esse homem fez jus ao nome, poucas pessoas conhecem ele, desempenhou sua tarefa com muita humildade, e pergunta: posso ajudar em alguma coisa? Olha, eu queria ser preparado para o batismo. Aí Simpliciano diz: então eu te preparo para o batismo. E assim foi, e é Simpliciano que vai preparar, na verdade, a mente teológica de Agostinho. A gente sabe muito pouco sobre Simpliciano, fora esses detalhes aí do batizado de Agostinho e da preparação de Ambrósio para o bispado. Mas Agostinho, ele é batizado, o filho dele é batizado. Antes ele havia despedido a sua concubina, ele nunca cita o nome da sua concubina em nenhuma das suas obras. Um erudito recentemente tem sugerido que o nome dela seria Una, mas também é uma especulação.
Daí ele resolve voltar para a África. No processo, a mãe dele morre, a mãe dele o encontra na Itália e tem um bom tempo de compartilhamento da fé e de alegria em Cristo, porque o filho dela acabou sendo levado ao cristianismo, e nisso ele vai se preparar para ser bispo. E eu já contei um pouco aí como é que ele vai ser literalmente agarrado e obrigado a ser bispo. Ele foi bispo durante 40 anos no interior da África. Talvez um dos maiores pastores da história da igreja. A gente pensa muito em Agostinho como polemista, como filósofo, como teólogo, mas ele foi um grande pastor, foi um dos gigantes na área pastoral da história da igreja, um grande tato, uma grande sabedoria, um verdadeiro médico de almas. Mas o mais importante para nós aqui, o que nos interessa, é a conversão de Agostinho. A conversão dele foi um tumulto de emoções não resolvidas e tensões intelectuais, necessidades intelectuais. E muitas vezes ele orava, até quando? A mente dele já havia sido convencida, ele já sabia que o cristianismo era verdadeiro, por causa das pregações de Ambrósio, só que aqui dentro ele não conseguia se dobrar. E nesse processo de conversão, ele reuniu alguns amigos que vieram se tornar famosos depois também no norte da África, como bispos e mestres da igreja, como Alípio, por exemplo, e ele reúne esse grupo para estudar os evangelhos. E num certo dia, um dia chave para a vida dele, ele está lendo a Epístola de Paulo aos Romanos, talvez um dos grandes textos do cristianismo, e ele simplesmente se sente rebentar por dentro de si, dele mesmo. Ele pega o texto bíblico, joga longe, vai para outro canto do pátio onde ele está, ele se debulha em lágrimas, como ele diz, em confissões. Aí ele escuta uma criança cantando: apanha e leia, toma e leia, toma e leia. Então, ele se levanta, ele vê o texto bíblico no pé da árvore, e aqui tem um parênteses. O grande pecado de Agostinho em Confissões é quando ele rouba 10 peras, joga todas as outras, todas fora, só come uma. Então ele vai elaborar a questão da cobiça, mas também é uma leitura um pouco mais profunda do texto, por conta da árvore do conhecimento do bem e do mal em Gênesis. Agora ele está diante de uma outra árvore. Lembra lá que em Apocalipse, no centro da nova cidade, há uma árvore da qual a cura para as nações e no qual aqueles que são a santa cidade vão se alimentar. Então ele vai ao pé da árvore e pega o livro de Romanos. E a gente não recomenda fazer isso, mas a gente volta e meia faz, e Deus tem misericórdia da gente muitas vezes. Ele abre aleatoriamente Romanos e o olho dele bate em Romanos 13. E ele diz que ele não precisa ler mais nada além de vos revestistes de Jesus Cristo. Ele diz que quando ele leu isso, vida nova brotou nele, irrompeu nele. Ok, vamos parar um pouquinho com Agostinho aqui. Até Agostinho, o entendimento da graça na igreja primitiva era muito confuso. Muitos desses pais, eles entendiam que Cristo veio e estabeleceu uma nova lei, como dada nas bem-aventuranças. Eu comentei aqui ontem como Mateus era apreciado na igreja primitiva, era um livro de cabeceira de muitos presbíteros, bispos, diáconos, e especialmente para a preparação de batismo